Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ajudo você, engenheiro, e você, arquiteto, a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. Para quem não me conhece, o meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje, como major aposentado, meu objetivo é ajudar você a conhecer e começar a trabalhar para ter o seu faturamento e faturar ao menos R$ 15.000 por mês com os projetos de bombeiro, tá? Hoje eu separei um tema bastante legal para a gente falar da parte técnica, né? Nós vamos falar um pouquinho de extintores e nós vamos falar de hidrantes se der tempo. Então, por que eu vou estar conversando e falando com você aí desses temas mais técnicos, né? Vamos falar de extintores de incêndio. Muita gente me perguntou aí há poucos dias, né? Por que deveria aprender a trabalhar com projetos de bombeiro e por onde deveria começar a trabalhar com projetos de bombeiro, né? E eu falei que nós deveríamos começar a trabalhar com os projetos simplificados e dentro dos projetos simplificados, aqueles que eram os menores, aqueles que não precisam de sistemas mais complexos, tá? Então, a ideia de falar de extintor é justamente porque é dentro desses processos simplificados, né? E depois a gente vai começar a falar de hidrante, que tem aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, alguns projetos que precisam, os simplificados que precisam de hidrantes, tá? Mas a ideia primeira é começar com os extintores, porque extintores, eles vão para todos os tipos de edificação. Então, é por isso que eu separei aí, para a gente bater um papo sobre extintores, para vocês entenderem qual o conceito, o porquê que eu coloco o extintor, quantos extintores que eu preciso colocar na edificação, o que determina qual tipo de extintor, o que determina essa quantidade, é o tamanho da edificação, é a área construída, é o tipo de atividade que é exercida na edificação. Então a ideia é estar batendo um papo sobre tudo isso daí, para vocês terem essa noção geral, né? E a importância dos extintores, ela é total. Por que ela é total? Porque os extintores, eles protegem todos os tipos de edificação, todos. Então, a gente tem as medidas de proteção e combate a incêndio que são obrigatórias para as edificações. E dentro dessas medidas, os extintores são obrigatórios em todos os projetos, seja para uma grande indústria, seja para um comércio gigante, por exemplo, como um shopping, ou um comércio pequeno de rua, um pequeno restaurante, um bar, uma pequena igreja. Então, os extintores, eles são exigidos para todas essas edificações. E aí, a nossa ideia é conversar com vocês aí um pouquinho sobre essa medida de proteção e combate a incêndio, trazer um pouco de luz, trazer um pouco de entendimento, para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muita gente que está começando a trabalhar, as pessoas têm muitas dúvidas e me perguntam muito, né? Então, bater esse papo geral aí, começar a trazer vocês para dentro do mundo de proteção e combate a incêndio, e aí vocês já vão ter ideia quando vocês estiverem entrando aí num restaurante ou forem comprar uma roupa e ver os extintores distribuídos na loja, vocês já vão saber se esses extintores estão cumprindo norma ou por que aquele extintor está ali, se aquele extintor está cumprindo o seu papel, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando então dos extintores, né? Vou começar falando de uma pergunta aí que é bastante recorrente. Vira e mexe, alguém me pergunta, né? Eu posso ter apenas extintores ABC dentro da minha edificação? E a resposta é sim, e eu vou me estender um pouquinho, né? Eu posso ter apenas extintores ABC na minha edificação, sem problema nenhum. E aí eu vou entrar um pouquinho mais no mundo dos extintores para vocês entenderem o que é esse tal de extintor ABC, né? Os incêndios, eles são divididos em classes. A gente tem classes de incêndio. Daí eu vou falar aqui as principais classes, que são incêndios classe A, que são incêndios naqueles materiais sólidos. Por exemplo, papel, madeira, tecido, espuma. Então, tudo que é material sólido e que ele queima em profundidade e em extensão. Ou seja, quando você tem fogo, por exemplo, na madeira,
O fogo ele vai em profundidade, ele tenta entrar ali na madeira, ele vai queimando em profundidade, ele vai comendo a madeira, ali vamos falar assim, e ele queima em extensão, ele anda na extensão dessa madeira. Então, esse tipo de incêndio é chamado de incêndio classe A, tá? E nós temos alguns extintores que são próprios para o fogo classe A. E o principal desses extintores é o extintor de água, tá? Que é um extintor apropriado para o incêndio classe A. Quando a gente está falando num incêndio, num extintor ABC, já dá para a gente sacar que os extintores ABCs, eles trabalham para 3 tipos de incêndio. A gente já sabe agora o incêndio classe A. Material sólido, né? Que queima em profundidade e que queima em extensão. O incêndio classe B são incêndios em líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. Qualquer tipo de líquido que pegue fogo, né? A gente tem essa classificação de líquido inflamável ou líquido combustível, depende do ponto de fulgor, né? Você concorda comigo que a gasolina ela se evapora e ela cria gases muito mais fáceis do que o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, para você colocar fogo no óleo de cozinha, é muito mais difícil do que você colocar fogo na gasolina ou no álcool, por exemplo. Então, essa é a diferença. Ponto de fulgor mais baixo quer dizer que ele pega fogo mais fácil, né? E aí ele é um líquido inflamável, ele tem um ponto de fulgor mais baixo. Um ponto de fulgor mais alto, por exemplo, o óleo de cozinha, é um líquido combustível, tem o ponto de fulgor mais alto. Muitas vezes, se você até chegar com um fósforo no óleo de cozinha e colocar ali, ele não vai pegar fogo, ele requer uma temperatura maior, ele tem um ponto de fulgor maior para pegar fogo. Essa é apenas uma definição aí, né? Mas existem extintores próprios para o incêndio classe B, que é nos líquidos combustíveis e inflamáveis. Então, vocês já diferenciaram aí classe A, madeira, papel, papelão, espuma, tecido, né? Então, o incêndio classe B são os líquidos inflamáveis. E aí são vários, né? São os óleos, são gasolina, álcool, solventes, né? Então, são aí classes, todas as classes do líquido que pega fogo. Tem alguns com ponto de fulgor bem baixo e tem alguns que tem um ponto de fulgor muito alto. Basicamente, então, nós já vimos 2 tipos de incêndio, incêndio classe A e incêndio classe B. E nós temos extintores próprios para classe A e extintores próprios para o incêndio classe B. Classe A, por exemplo, o extintor de água, ele é um extintor muito próprio para o incêndio classe A. Tá? Então, a água, você jogar ali na madeira, por exemplo, ele tem uma boa atuação. Já o extintor de água, ele é impróprio para você apagar o fogo no líquido inflamável, no líquido combustível. Veja os exemplos da pessoa cozinhando, por exemplo, quando pega fogo no óleo de cozinha, né? Se você jogar água na frigideira ali que pegou fogo, o que vai acontecer? Essa água ela vai rapidamente se esquentar e aquele óleo que está ali vai aumentar o incêndio. Aquele líquido inflamável ele vai ser jogado para fora da frigideira. Por isso, a gente tem um incêndio classe B e que o extintor classe A é impróprio, né? Agora, nós temos qual tipo de extintor que pode ser usado em líquidos inflamáveis? A gente pode utilizar para o incêndio classe B os extintores de pó. Nós temos o pó BC. Então, assim, nós já estamos vendo então outra classe. O pó BC ele é próprio para o incêndio classe B e para o incêndio classe C, que nós vamos conversar um pouquinho depois do incêndio classe C. Então, o incêndio classe C, ele já é material energizado, tá? Mas o pó, nós temos o pó BC, que ele não é próprio para o incêndio classe A, mas é próprio para o incêndio classe BC. Então nós temos o pó BC e nós temos o pó ABC. E aí que é esse pó mais especial e que pode ser utilizado para os 3 tipos de classes de incêndio que a gente está falando. Então, só para a gente ter noção. Então, classe A, material sólido, classe B, líquidos inflamáveis e combustíveis, e classe C, materiais energizados. Por exemplo, um motor elétrico, um ar-condicionado, uma máquina de lavar roupa, o motor da máquina de lavar roupa, uma televisão,
todos esses materiais elétricos quando estão energizados, quando estão ligados na tomada. Se você jogar água num motor elétrico, existe a chance de você levar um choque elétrico. Então, a água não é apropriada para o incêndio classe C, que é o incêndio em materiais elétricos. Então, basicamente, a gente viu as 3 classes de incêndio e vimos agora os 3 tipos de extintor. Extintor para classe A, que pode ser o extintor de água, ou pode ser aquele extintor ABC. O ABC, ele age quimicamente no incêndio classe A, impedindo ali que o incêndio continue, tá? Então, o extintor ABC, ele vai agir no incêndio classe A, ele consegue atuar no incêndio classe B e consegue atuar no incêndio classe C. O incêndio classe C, que eu falei que é o material energizado, simplesmente os extintores, eles não podem conduzir corrente elétrica. Os extintores de pó, eles não conduzem a corrente elétrica, né? Eles, inclusive, têm que passar, o pó que está ali dentro, ele tem que passar por um teste de não condução de corrente elétrica. E aí, ele passa a ser um extintor próprio para o incêndio classe C, tá? Então, só essa preliminar foi para a gente ter ideia. Aí fica muito mais fácil a gente entender como que se distribui os extintores. E por que a gente tem extintor classe A, que é de água, e normalmente o extintor BC, né? A gente, até um pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, era a prevalência desses 2 tipos de extintores. E aí, quando você distribuía esses extintores, quando você ia numa empresa, por exemplo, ou num comércio, normalmente você tinha um extintor grande, que ele tem 10 litros de água, e tinha um extintor menor, que normalmente é um extintor de 4 quilos, mas que ele tem a capacidade de 20 BC. Então, para distribuir os extintores nas empresas, usava-se muito isso. E aí, essa pergunta, né, que eu posso utilizar o extintor ABC para minha edificação? E a resposta é sim. A norma permite que o extintor ABC substitua qualquer extintor classe A ou classe BC. Claro, porque ele pode ser utilizado aí nas 3 classes de incêndio. E aí, lógico, cada empresa vai ver custo-benefício, se ele é mais barato, se ele é mais caro, se a empresa já tem o extintor de água e aí não compensa trocar todos os extintores e vai trocando devagarzinho, né? Ele é um extintor um pouco mais caro, então cada empresa acaba tomando a decisão, cada projetista acaba tomando a sua decisão com mais tempo. Uma coisa é certa, ele é um extintor no qual o operador não precisa pensar. Então, você tem um incêndio no motor de um freezer, você não precisa pensar se eu posso usar água, não posso, não. Se você tiver um extintor ABC, que é um pó ABC, você pode utilizar em qualquer tipo de incêndio, tá? Então, eu respondi a pergunta e aproveitei a pergunta para a gente já entender as classes de incêndio, porque entendendo as classes de incêndio vai ficar mais fácil a gente visualizar a proteção. A distribuição de extintores nas edificações, ela passa por conhecer as classes de incêndio, tá? Por isso que comecei falando das classes de incêndio. E aí eu separei aqui um roteiro para falar, para a gente não esquecer da maioria das coisas aí, tá? E quantos extintores eu tenho que colocar em uma edificação? O que determina isso? E aí a gente tem que ter uma noção já de riscos diferentes de incêndio, de classe, já de carga incêndio que eu tenho em cada edificação, tá? A norma fala que se a minha edificação tiver um risco alto, ela fala que uma pessoa não pode caminhar mais do que 15 metros para alcançar um extintor. Então, risco alto, 15 metros. Se for risco médio, uma pessoa não pode caminhar mais do que 20 metros para alcançar um extintor. E risco baixo, 25 metros. Então, 15, 20 e 25. Então, pensa comigo. Uma edificação que a gente tem um depósito de ferragem. Existe depósito de ferro, né, para utilizar em construção. É um risco baixo. Você tem uma carga de incêndio baixa. Talvez você tenha algum pallet ali, né? Tudo isso você vai conseguir classificar dentro da norma do bombeiro, saber se é risco alto, médio ou baixo, né? Mas nessa edificação, os extintores têm que ser distribuídos de tal forma que uma pessoa não possa caminhar mais do que 25 metros para alcançar o extintor. Porém, se eu tiver a mesma edificação, mas ali é um depósito de madeira,
ela passa a ser um risco alto, um depósito com risco alto. E nesse caso, a pessoa não pode caminhar mais do que 15 metros. Então, veja aí que a gente tem uma diferença talvez aí de 60% no caminhamento. Então, eu vou ter muito mais extintores para um depósito de madeira do que para um depósito de ferro. A norma meio que prevê isso. E a norma não adota que um extintor cobre X metros quadrados de área. A norma adota que uma pessoa não pode caminhar mais do que 15, 20 ou 25 metros para alcançar uma unidade extintora. Então, por exemplo, uma loja de roupa, ela é um risco médio. Tudo isso tem classificação no bombeiro, é uma tabela. Então, uma loja de roupa é risco médio. Um restaurante é risco médio. Grande parte das edificações vão ser risco médio, né? E nessas, uma pessoa não pode caminhar mais do que 20 metros para alcançar uma unidade extintora. Pois bem, aí, isso posto, quantos extintores eu tenho que ter num comércio de rua, por exemplo? Numa área, vamos dizer, de 100 metros quadrados, vamos dizer 10 por 10 ou 10 por 15, para ficar um comércio mais comprido, a 10 metros de frente por 15 metros de profundidade. Em teoria, um extintor cobriria essa área, né? Porque se uma pessoa, vamos dizer, se fosse uma loja de roupa, uma pessoa não poderia caminhar mais do que 15 metros. Se você colocar esse extintor no meio da loja, uma pessoa teria que caminhar no máximo, vamos dizer, em diagonal, né? Mas vamos colocar que fosse em linha reta, 7,5 metros de um lado e 7,5 metros de outro. Se for um risco médio, uma loja de roupas, por exemplo, uma pessoa não poderia caminhar mais do que 20 metros. Então estaria mais do que coberto o risco, se ela ficasse bem ali no meio, 15 metros de caminhamento. Mesmo que ela estivesse na frente, em tese estaria coberto. Porém, não é bem assim, tá? A norma prevê mais algumas coisas. A norma prevê que que o extintor, você tem que ter pelo menos uma unidade extintora a não mais de 5 metros da porta de entrada. Então, você imagina essa mesma edificação de 15 metros de profundidade por 10 de frente, você tem que prender um extintor ali na frente. E a norma também prevê que nós temos que ter no mínimo 2 unidades extintoras para cada edificação. Então, em teoria, e praticamente certo, 2 unidades extintoras cobririam toda essa área. Você pode pôr um mais para o fundo e um sempre mais próximo ali da frente. Poderiam estar os dois na frente? Sim. Se esses 2 extintores da frente derem o caminhamento até o final, poderia sem problema nenhum a gente ter a cobertura aí com 2 unidades extintores e as 2 estando na frente. Tá? O que não pode deixar as 2 no fundo, porque não cobriria, não atenderia essa regra de um extintor a não mais de 5 metros da porta de entrada. Tá? Então a norma fala que você tem que ter no mínimo 2 unidades extintoras e uma presa, uma ali a não mais de 5 metros da porta de entrada. Então, praticamente a maioria dos comércios, tá? Com 2 unidades extintoras, comércios são pequenos, tá, gente? Comércio, um pequeno restaurante, uma igreja, grande parte dos comércios seriam atendidos com 2 unidades extintoras, tá? Tenha isso em mente, mas é claro, isso depende do caminhamento desse local. Porque a norma não fala que basta você traçar um raio de 20 metros. É o caminhamento. Então, se você tiver um local com muitas divisórias, por exemplo, prateleiras, um cômodo no fundo, que você tem que fazer um caminho e dar a volta para chegar, você tem que ter uma pessoa, você tem que simular uma pessoa caminhando, fazendo todo esse caminho e pegando o extintor, e essa pessoa não pode caminhar mais do que os 15, 20 ou 25 metros para alcançar uma unidade extintora. Então, você tem que misturar tudo isso daí e ver se esse extintor que tem ali atenderia o risco. Mas é um exercício prático, fácil da gente conseguir entender e ver se os extintores dão cobertura ou não. Tá? Basicamente é essa a regra. Tá? Aí, outra regra que tem é que quando você tem mais de um pavimento, a norma fala que você tem que ter ao menos 2 unidades extintoras por pavimento. Tá? Então, eu tenho um mezanino, em regra, né? Depois nós vamos ver a exceção, 2 unidades para o mezanino e 2 unidades para a parte de baixo. Então, se tiver um nível a mais, você teria 4 extintores ao invés de 2. E aí, qual tipo de extintor que eu tenho que ter instalado na edificação? E aí eu vou abrir um parênteses de novo aqui, só para chamar a atenção de vocês, tá? E um parênteses
um parênteses nada a ver, né? Explicando que tipo de extintor, mas para a gente entender a importância dessa dica, porque com isso, gente, vocês já conseguem proteger a maioria das edificações menores. A proteção básica delas são extintores, sinalização e saídas de emergência. Tá? Basicamente, se você entender um pouquinho dessas três, você terá o suficiente para proteger essas edificações. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o ouro da proteção e combate a incêndio. Vocês entenderem isso aqui ajuda vocês aí em vários projetos, desde os menores até os projetos maiores, que vai precisar da entrada no bombeiro e aprovar, mas esse conceito ele vai ser aplicado para todos os projetos. A importância dessas dicas é simplesmente para você saber atuar, principalmente nos projetos menores aí, que são a porta de entrada, e que eu vivo falando que é a porta de entrada para a gente entender um pouquinho mais. Tá? Então, nós temos que ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, e aí a norma fala que as unidades extintoras elas têm que ser distribuídas na proporção de 2 extintores para o maior risco para 1 extintor para o menor risco. E aí que vai aquela sacada do início do incêndio classe A, B e C. Então, se você tem lá um local, um pequeno comércio com muito freezer, por exemplo, uma sorveteria, tem lá 10 freezers e mesa, cadeira distribuída ali dentro. Você, em tese, teria que ter 1 extintor para classe A, 2 extintores para classe C, que seriam os materiais energizados. Você tem muito motor ali dentro, né? Então, se você tivesse que ter 3 extintores, você teria que ter 2 de pó, nesse caso, e 1 extintor de água. Porque você teria que ter na proporção de 2 para o maior risco para 1 para o menor risco. Se for uma loja de roupa, por exemplo, é o inverso. Você teria que ter 2 extintores classe A, que são os extintores de água, para cada 1 extintor de pó. Porque você tem roupa, que é o incêndio classe A. Então, a gente dá para ter essa noção aí de como distribuir na proporção dos extintores classe A, ou classe B, ou classe C. E aí você vai ver o risco predominante. O risco predominante você vai ter proporção de 2 para 1 aí, extintores. 2 para o risco predominante, para 1 extintor para o risco não predominante. Aí, praticamente, a gente já entendeu como a gente faz a distribuição e quais as quantidades de extintor. Claro que se você tiver apenas 2 extintores, a norma fala que você tem que ter pelo menos 1 extintor para classe A e 1 extintor para classe BC. Então, tenho apenas 2 extintores, um extintor vai ser de água e um extintor vai ser de pó BC. E aí eu volto na pergunta que eu fiz ali mais no começo. Eu posso ter apenas extintores ABC? Olha aí. Sim, eu posso, porque o extintor ABC ele cobre as 2 classes. Mas eu teria que ter 2 unidades extintoras por pavimento. Eu vou trazer agora uma das exceções da norma. A norma fala quando a gente tem edificações com até 50 metros quadrados, e isso eu estou falando da norma de São Paulo, e que foi copiada pela maioria, seguida, não vou falar que é copiada, mas é seguida pela grande maioria dos outros estados. Ela é seguida pela maioria dos outros estados, mas só um estado, só Pernambuco, que ainda não está seguindo a norma de São Paulo, tá? Mas alguns estados fizeram algumas mudanças, tá? Então, é lógico, consulte a norma do seu estado, né? Para ver se tem algum detalhe diferente. Mas a norma fala que se você tiver um pavimento, uma edificação com até 50 metros quadrados, ou um pavimento com até 50 metros quadrados, ou um mezanino com até 50 metros quadrados, você poderia ter apenas um extintor por pavimento, né? Então, se for apenas uma edificação térrea, um bar muito pequenininho, vamos colocar aqui uma medida de 5 por 10, 50 metros quadrados. Ali você pode ter apenas um extintor, desde que esse extintor seja ABC, que é aquele extintor que a gente falou no começo, que cobre as 3 classes de incêndio. Gente, tá sacando o que eu tô falando para vocês aqui? As dicas são dicas muito importantes nas quais vocês conseguirão resolver vários problemas aí em relação à proteção e combate a incêndio. Se nessa edificação você tem aquela primeira edificação que a gente falou, que era de 10 por 15, 150 metros quadrados, se você tiver um mezanino ali pequenininho de 30 metros quadrados,
você teria que ter, em tese, 2 extintores no pavimento térreo, e nesse mezanino que é pequeno, você pode ter um extintor de água ou um de pó, que a norma fala que tem que ter para as duas classes, ou, como é menor do que 50 metros quadrados, um extintor ABC apenas no pavimento de cima, tá? E é lógico, e aí tem que ver se o cliente já tem o extintor para você. Senão, se ele já tem, é ruim você fazer comprar. Ou se o espaço dele é muito pequeno, às vezes você trocar espaço de 2 extintores por um, na parte de cima, nesse caso, para o cliente é muito legal você levar essa solução para ele. No mínimo, você tem que saber que existe isso, tá? Então, a gente está falando então de extintores. Eu separei aqui mais alguns temas, né? Eu já falei aqui da classe de incêndio, nós já falamos aqui de pelo menos 2 extintores por pavimento, dos riscos 15, 20 ou 25 metros, né? Do extintor próximo à porta de entrada. Aí tem outra sacada, por isso que é legal eu escrever aqui, que nos pavimentos superiores você tem que ter pelo menos uma unidade extintora a não mais de 5, distanciado a não mais de 5 metros da escada. Lembra que no pavimento térreo a gente tinha pelo menos um extintor a não mais de 5 metros da entrada principal. Nos pavimentos superiores, pelo menos um extintor a não mais de 5 metros da escada. Então, legal a gente guardar isso aí também. A gente sempre começa a distribuição dos extintores por essa sacada de deixar um próximo à porta, de deixar um próximo da escada. A gente vê o caminhamento e a área que esse extintor cobre, para depois ir locando mais um ou outros extintores aí, conforme o tamanho e conforme o layout da edificação, né? Porque às vezes você tem uma edificação não tão grande, mas o layout te obriga a pôr mais extintores para cumprir aquela regra do caminhamento, tá? Então, aqui agora tem só mais uma coisa importantíssima para falar, né? Sobre os extintores, que a norma também prevê que nós temos que ter extintores para cobrir os riscos específicos. O que seria um risco específico? A própria norma traz vários riscos, né? Mas, por exemplo, uma caldeira é um risco específico. Uma casa de máquinas de elevador, uma casa de máquinas de uma escada rolante. Esses são riscos específicos. Um motor grande você tem que proteger, além dos outros extintores, você teria que ter extintores específicos para esses riscos, tá? E o que trata, a instrução técnica que trata de extintores aqui no estado de São Paulo é a instrução técnica 21. Nos demais estados, vários estados também é a instrução técnica 21. Alguns estados não chamam de instrução técnica, eles chamam de norma técnica. Outros estados chamam de norma técnica regulamentadora, NTR. Mas todos eles são cópia ou detalhes pequenos que mudaram da legislação de São Paulo, tá? Então aqui é a instrução técnica 21, que vai falar e vai determinar tudo isso sobre extintores. Nos outros estados pode ser que o número seja diferente, mas o conceito e o que está escrito ali é basicamente isso que eu estou falando para vocês. E se a gente pegar, nós também temos extintores de incêndio citados em outras instruções técnicas. Por exemplo, na instrução técnica de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né? A gente tem algumas tabelas próprias para proteção das centrais de gás, que ali é um risco específico, mas já é tratado dentro da instrução técnica de gás. Líquido inflamável, a mesma coisa. Se a edificação tem um tanque de um gerador, se tem um tanque grande para abastecimento de veículos, a norma trata especificamente daquela proteção do líquido inflamável, dependendo da quantidade de líquido, a quantidade de extintor e a quantidade que tipo de extintor que você tem que ter e da classe do extintor, classe A, B ou C, ou da quantidade de incêndio que aquele extintor pode apagar. Então, nós temos, normalmente para as edificações menores, nós temos os extintores 20 BC, que é a capacidade extintor, essa é a palavra que estava fugindo. O extintor 20 BC, ele apaga até uma determinada, é feito ensaio, ele apaga até uma determinada quantidade de incêndio num ensaio pré-determinado. E aí nós temos extintores 40 BC, 80 BC, que apagam o dobro ou o quádruplo de incêndio do 20 BC. Então, dependendo do risco especial, é pedido extintores especiais.
E aí tem extintor de espuma, mas aí a gente tem que consultar a tabela referente a líquido inflamável, no caso do líquido inflamável, a tabela da central da proteção de GLP, no caso do GLP, e aí tem outros lugares, né? Aqui em São Paulo a gente tem instrução técnica que trata de cozinhas industriais, e aí vai pedir um extintor especial ou mais de um extintor para uma cozinha profissional. A gente tem proteção para L ponto e L porto. Também tem uma tabela ali que, dependendo do número de aeronaves, dependendo do peso da aeronave, também você tem uma tabela específica. Então você tem a proteção por extintores, além de estar prevista na própria instrução técnica de extintores. Em algumas instruções técnicas a gente tem citado ali a proteção dos extintores, tá? É claro que você tem que consultar, então, essa instrução técnica específica aí de gás, de líquido inflamável, de L ponto. Nós vamos ter, então, de cozinha industrial, né? A gente vai ter também a obrigatoriedade para extintores específicos nessas legislações, tá? O mais importante é entender o conceito, saber que nós temos que ter no mínimo essas 2 unidades extintoras por edificação. Quando a edificação for maior, vai depender do caminhamento de cada extintor, vai depender do layout da edificação, para saber quantos extintores a gente tem por edificação. Mas, em resumo, era mais para a gente bater um papo, desmistificar, trazer um pouquinho de luz para vocês aí sobre extintores e, sobretudo, agradecer aí vocês nesse novo vídeo aqui, mais um, e aguardar vocês num próximo vídeo. Ainda vamos bater um papo, talvez, sobre hidrantes. Depois a gente vai poder falar de outras medidas de proteção e combate a incêndio, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. Eu espero que tenha sido de grande proveito e até uma próxima aula. Um abraço, até.